essa experiência, né, como homem e como Deus, né, de você estar do lado, irmã Francisca, de pessoas que falam bem de você na sua frente, mas por trás ele fala mal, de pessoas que muitas vezes, irmã Eliette, ela não entende o que você está passando e ela retruca e às vezes fala coisa para nós, que a gente não quer ouvir, a gente quer ouvir outra coisa, mas a pessoa ela não entende. Você viver num mundo totalmente desconfortável, aonde as pessoas elas pensam em si, mas não pensam nas outras, aonde as pessoas querem se dar bem em cima de outras pessoas, e isso que eu estou falando para vocês aqui foi exatamente o que aconteceu com Jesus. As pessoas olhavam para ele, uns viam ele como profeta, outros viam ele como alguém que realizava milagres, outros viam ele como filho de Deus, outros viam ele como um perturbado, como um endemoniado, e assim segue a lista. E esse texto aqui é um texto, irmãos, muito forte, que se você for parar para meditar, mexe muito com o nosso emocional, mexe muito. Imagine você saber que, como Deus, Ele tem toda a ciência e saber tudo o que nós estamos pensando, e como homem, Ele querer um pouquinho de carinho e um pouquinho de atenção e não ter, e então Ele sentiu o estado que Ele sentiu aqui nesse texto. Vamos acompanhar, nós já lemos, mas vamos acompanhar passo a passo para que os irmãos entendam o que eu estou dizendo. O título da leitura é Jesus no Getsemane. Os irmãos talvez não tenham muito conhecimento do que é o Getsemane, talvez não tenham estudado um pouco sobre Israel, que deveria estudar um pouco sobre Israel, porque é de lá, né, que surgiu toda a situação em que nós estamos vivendo hoje, e também é lá que vai acontecer a segunda volta de Jesus, não é isso? E é de lá também que surgiu a oportunidade de nós conhecermos quem é Jesus, né? Então, o Getsemane era um lugar, não é mato, irmãos. O que os irmãos precisam entender, o Monte das Oliveiras e o Getsemane nunca foi mato, nunca foi matagal, nunca foi deserto e nunca foi terra abandonada, né? O Jardim das Oliveiras era um lugar muito bem cuidado, né? E o Getsemane também. Mas por que Jesus escolheu esse lugar para estar ali orando? Porque era um lugar um pouco retirado, né, do centro da cidade, né? Imagine, meus irmãos, que nós estamos aqui fosse o Getsemane, certo? E você olhar ali para o lado do Morro Nova Sintra, ali o centro da cidade, então, mas tudo em morro, né? E o jardim do Getsemane um pouco retirado, tanto é que Jesus preferiu ali por causa do silêncio, por causa da calmaria, porque não tinha muito movimento de pessoas, então ele escolheu esse lugar. Então diz o texto, versículo 39: e saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Então o Monte das Oliveiras não é mato. Os crentes que adotaram esse negócio vão orar no monte e vai no meio do mato, lá não sei aonde, cheio de cobra, essas coisas. Mas o Monte das Oliveiras, o Jardim de Getsemane, nunca foi mato. Então ele foi ali no Monte das Oliveiras, e quando chegou naquele lugar, disse: orai para que não entreis em tentação. Que orientação é essa, irmãos? Não soa-se um pouquinho, né? Saiu do centro da cidade, aí foi ali no Getsemane, no Jardim das Oliveiras, uma das Oliveiras, no Getsemane, e aí chega lá, não fala nada, fala assim: olha, ora para que vocês não entrem em tentação.
Jesus estava querendo dizer? Simplesmente, ele estava dizendo assim: olha, no mundo que nós estamos, a gente passa por diversas perseguições, a gente passa por diversos problemas, e eu estou prestes a enfrentar um grande problema e uma grande perseguição. E eu preciso de pessoas para me apoiar, porque ele já estava vendo, está sendo desamparado, ele já estava percebendo, ele já sabia o momento que ele ia passar pela via dolorosa, ele ia passar por aquele momento carregando uma cruz, e ele já sabia que todos aqueles que estavam com ele iriam abandoná-lo. Mas se você orasse para não cair em tentação, ou seja, não fraquejar, não recuar, não voltar atrás, e não dizer não para realidades que você tem que enfrentar, então você seria um vencedor. Aleluia. Então, quando chegou lá, ele disse assim: olha, oreis para que não entreis em tentação. Era o processo que ele iria passar agora. Era o momento em que ele iria estar falando com o seu pai. Então ele disse assim: olha, vocês orem para que vocês não entrem em tentação. E saiu e foi um pouco além orar. Sabe o que ele estava querendo, irmãos? Ele estava querendo assim: olha, eu vou ter um particular com Deus, com meu pai, um pouquinho mais ali adiante, só que eu quero que vocês orem comigo, eu quero que vocês estejam comigo. Eu só quero me retirar um pouquinho, porque as palavras que eu quero falar só eu e o meu pai. Ele não queria expressar, irmãos, e mostrar para os seus discípulos que também ele sentia o seu momento de fraqueza, como homem, não como Deus. Porque tudo que Jesus sentiu naquele momento foi um momento de fraqueza. Porque ele, nas condições de homem, ele sentia tudo que eu e que você sente. Ele sentia dor, ele sentia humilhação, ele sentia fome, ele sentia sono, ele sentia tudo que um ser humano sentia. E ele estava agoniado. E a gente vai acompanhar o texto e vai ver. Então ele só queria que alguém o acompanhasse em oração. Quantas vezes você vai dobrar o joelho e você vai orar, e você quer que alguém ore com você? E você está debilitado espiritualmente, e você começa a chorar, e você sente a necessidade de que alguém chore com você. Até mesmo por isso que a Bíblia diz: Senhor, alegrai com que se alegram, e chorai com os que choram. Mas as pessoas querem só se alegrar, as pessoas não querem chorar. Então ele apartou um pouquinho, porque o que ele tinha para falar com seu pai, ele não queria que ninguém ouvisse, Diz a Bíblia que ele apartou num tiro de pedra, não é isso? Então já com uma pedra, vai cair uns 150 metros a distância, não é isso? Foi essa distância que ele se afastou. Então a fala dele para com o seu pai foi muito contundente. Imagine, irmãos, a dor, a agonia, o desprezo que agora ele já começou a sentir. Até o momento, irmãos, ele tinha a companhia dos discípulos, ele tinha pessoas que procuravam ele, seja por comida, seja por cura, ou admiração pessoal, assim como foi de algumas pessoas que procuraram vê-lo, como Nicodemos, curiosidade de conhecer melhor quem era ele, assim como foi Zaqueu. Teve muitas pessoas que não foi citado na Bíblia, que teve a curiosidade de chegar mais perto, aproximar, para saber quem era na realidade Jesus. Aleluia, glória a Deus. E nesse momento aqui, ele queria ter esse particular. Então na sua oração ele disse da seguinte forma: Pai, se queres, passa de mim esta dor, passa de mim esta humilhação, passa de mim esse tormento, passa de mim essa zombaria, esse sofrimento, esse derramamento de sangue. Só que eu quero te pedir uma coisa: que não seja essa minha vontade,
Porque essa era a vontade que ele estava sentindo naquele momento. Não que ele estava arrependido de ter vindo para passar pelo processo. Não, mas ele estava sentindo o momento como homem. Aleluia, Jesus. Então, ele estava dizendo: olha, se o Senhor quiser, o Senhor pode passar esse momento, né, sem que eu passe por toda essa perturbação. Talvez o que Jesus estava querendo dizer para Deus, talvez nem seria as dores, mas a humilhação, o fato de tirarem a roupa dele, despir, de cuspir, de chamar ele de gomelão, de beberão, de espírito de demônio. E ele dizia: olha, só que é um cálice que eu tenho que beber, mas se eu pudesse não provar, eu não queria. Só que não seja a minha vontade, mas faça a tua vontade. Aleluia. Meu irmão, olha aqui para mim, deixa eu falar uma coisa para você. De repente eu falando assim, você não entende a gravidade da situação. Então você não entende a complexidade que tinha naquele momento. Jesus está fazendo esse pedido para Deus. Mas a agonia, a dor, o desprezo, a angústia que ele estava sentindo era tão forte, tão grande, tão enorme na sua vida, que Deus sentiu-se obrigado, seu pai sentiu-se obrigado a enviar do céu um anjo para confortar Jesus. Aleluia, Jesus. Sabe o que é isso? E a agonia dele foi tão grande, irmãos, foi tão forte, que eu vejo pregadores falar assim: e Jesus suou gotas de sangue. Se você for analisar, suar gota de sangue, sim, são partículas que vai sair do nosso corpo, não é isso? E a gente vai molhando toda a roupa, né? Eu mesmo suo bastante com esse calor. Mas o que aconteceu com Jesus aqui foi algo fenomenal, foi algo extraordinário. Não foi suor assim, um simples suor. A Bíblia diz que foi grandes. Foi o quê? Grandes gotas de sangue. Então, não foi assim um suor. Foram grandes gotas de sangue. Então o texto, no versículo 44, vai dizer assim: olha, e posto em agonia, orava mais intensamente, e não falou qual foi as palavras que ele falou. Mas eu creio que ele estava ali: Deus, meu Pai, é muito forte o que eu estou sentindo. E conforme ele falava, os seus poros foram se abrindo, e as veias sanguíneas foram estourando, e o seu suor tornou-se o que? Em grandes gotas de sangue que corria até o chão, pingava no chão, gotas de sangue, para vocês entenderem o tamanho da complexidade, o tamanho da angústia, o tamanho da dor que estava sentindo Jesus naquele momento. E ele fala algumas palavras ali com Deus, e eu creio, irmãos, que entre ele e Deus houve a seguinte afirmação: filho, eu sei que não é fácil, eu sei que não vai ser fácil, mas você foi enviado para passar por esse processo. Então, faça o que você tem de fazer. Eu estarei aqui com você. Aleluia. Aleluia. Você já passou por um processo assim? Sabe aquele processo de cirurgia? Mas o processo de cirurgia é muito além da realidade que Jesus passou. Porque cirurgia, você vai para o hospital, a pessoa vai ali, né?
Ó, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, esse te apoiando. Mas quando chega lá, que você entra na mesa, acontece alguma coisa. Os médicos falam assim: olha, a gente vai cuidar direitinho de você, fica tranquila, fica em paz. E nessa conversa, eles já estão aplicando alguma coisa em você que vai tomar o teu sentido. E você dorme. Quando você acorda, você já não viu mais nada do que já aconteceu. No caso de Jesus, não teve anestesia. Ele levanta, vai até os seus discípulos. Eu já vi pregadores criticando os discípulos, falando assim: mas Jesus chegou lá, estava todo mundo dormindo, ninguém teve capacidade de orar pelo menos uma hora com o mestre, todo mundo dormindo, e Jesus orou sozinho. Mas você já leu o texto para ver direitinho? Já pararam para pensar, para analisar? É a mesma coisa quando fala da mulher de Jó, não é isso? Vocês já pararam para analisar o texto? Vamos analisar direitinho? Vamos ver se vocês notam alguma coisa nesse texto aí. Versículo 45. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os Dormindo de tristeza. Notaram alguma coisa aí diferente nesse texto? Acharam só dormindo? Tristeza. Vocês entenderam aqui? Eles dormiram, né? Sabe aquele sono, se chega e deita e ronca? Não. Eles estavam tão tristes. Eles estavam muito tristes porque eles ouviram alguma parte da oração e eles sabiam pelo semblante de Jesus que Jesus não estava nada bem. Então eles estavam muito, mas muito tristes. Sabe quando você dorme com aquela tristeza no coração e você dorme, mas não dorme? Você dorme, mas você sente tudo que está ao seu redor. Diz a Bíblia que eles dormiram de tristeza. Isso ninguém fala. Eu nunca vi nenhum pregador dizendo assim: olha, eles dormiram de tristeza, eles estavam muito aborrecidos, sentindo as mesmas dores que Jesus estava sentindo. Eles estavam agoniados também. Não, só criticam eles, mas nunca falam que eles estavam dormindo, mas de tristeza. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem falar, mostrar o que você sente, mas elas querem falar do que você está passando. Sabe a diferença? Falar do que você sente, falar do que você está passando. Está passando por aquilo lá porque tem a língua maior do que a boca, faz coisas que não devia. Agora falar o que você está sentindo, olha, é diferente. Eu vejo que ela está tão abatida, não sei o que é, mas vou orar por ela. Eles não sabiam exatamente qual que era a situação que Jesus estava vivendo, porque só Jesus sabia que ele ia passar por aquele processo. Mas ele sabia que Jesus estava muito mal. E vendo Jesus diferente do que eles estavam acostumados, eles se entristeceram muito, a ponto de cair em sono. E Jesus, olhando para eles, faz uma interrogação: qual é? Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai de novo, para que não entreis em tentação. Esse alerta ele deu antes de orar, porque eles já sabiam o que ia acontecer, que os discípulos iriam dormir. E novamente, depois desse processo, desse período de oração, ele já tinha falado com Deus, já tinha se acertado, já tinha acordado que não tinha como, que era necessário ele passar por aquele momento, que era necessário ele passar por toda aquela aflição, por toda aquela obrigação. Então ele falou assim: já que não tem jeito, deixa eu ir acordar os meus discípulos. Aleluia, Jesus. Ele chega lá e diz: por que vocês estão dormindo? Não era para estar orando? Foi o que eu disse: oreis para que não entreis em tentação. Mas a tristeza às vezes bate dentro da gente,
E a tristeza nos derruba. A tristeza nos gera angústia, agonia. E isso aí nos faz ficar debilitados, porque nós somos seres humanos. E então Jesus saiu com eles e voltou para a cidade. E logo em seguida Jesus foi preso. E se vocês se recordam muito bem, já chegaram chegando. Alguém chegou e falou assim: olha, eu vou mostrar quem que é dando um beijo. Isso perturbou Jesus. Ele já sabia. Tanto é que na última ceia ele disse assim: olha, aquele que há de me trair está sentado comigo à mesa. Sabe o que é isso? E a gente fala assim: não, esse é o filho do cão, eu jamais vou cumprimentar a paz do Senhor, eu não quero nem conversa com ele, nem graça. Mas Jesus deu o pão, olhado no vinho para ele. Quem, Senhor? Quem que é esse? Aquele que deu o pão. Estava ali sentado. Então ele sabia. E mesmo assim Judas chegou, entregou Jesus por 30 moedas de prata. Logo em seguida ele se arrependeu e foi e se enforcou no precipício. Mas aí, irmãos, é que veio a grande perturbação que Jesus não queria passar. Além dos açoites que ele levou, Jesus apanhou, irmãos. Eu sempre me emociono quando vou falar essa parte, porque é algo que eu acredito que eu jamais suportaria. Eles, assim que pegaram Jesus, já fazendo frente, dando tapa na cara, dando soco, outros cuspindo, e começaram a bater em Jesus. E quando deram a sentença de morte para Jesus, eles amarraram Jesus no tronco, porque era costume, todo mundo que era sentenciado, antes de subir para o seu martírio, eles eram amarrados no tronco, ali no centro da cidade, e ali eles levavam 50, 60, 70 chicotadas, dependendo da sentença, era o tanto de chicotada que eles levavam. Mas só que o que bateram em Jesus não foi um chicote qualquer. Eu já falei para os irmãos que foi um açarroque, que ele tinha uns ferros na ponta, como se fossem umas navalhas, uns ganchos, vamos dizer assim. Cada chicotada que dava nas costas de Jesus arrancava lasca, arrancava pedaços do seu corpo. E diz a Bíblia que ele não abria a sua boca. Se voava pedaço, arrancava pedaço, imagina o sangue que jorrava. Depois chegaram, fizeram uma coroa de espinho, de uma brolha que existia ali na Palestina, e ainda existe até hoje, com uns espinhos, que davam mais ou menos entre 2 e 3 centímetros de comprimento. E eles fizeram torceram aquela coroa, simbolizando, assim, já que ele fala que ele é rei, então vamos usar uma coroa digna de um rei que ele é. Você imagina enfiar aquela coroa, rasgou a fronte de Jesus. Segundo os historiadores e quem entende da situação, isso, diz que aqueles cravos, ele provocava uma febre de 48 graus na pessoa. Enfiou aquilo e era só por isso. E o sangue começou, imagina, dentro da nossa face, são cheios de vasos sanguíneos. Rasgou e voava sangue. E agora ele é obrigado a carregar a cruz com aquela coroa na sua cabeça. E as pessoas falavam assim: aí, rei dos judeus, você não é rei? Não é filho de Deus? Por que você não salva a si mesmo? E o olhar de Jesus naquele corredor, ele procurava alguém dos seus discípulos, para que visse, pelo menos alguém olhasse e secasse aquele seu rosto banhado em sangue, porque
cobria os seus olhos. Imagina, quando cai água no seu olho, como é que é ruim. Imagine sangue. E ele foi com aquele madeiro pesado, porque era um madeiro de lenho verde. E como estava jorrando muito sangue, logo foi perdendo as suas forças. Chegou num determinado momento que ele não tinha mais força para carregar a cruz. Como Deus, ele carregaria sem nenhum problema, mas ele precisava carregar como um homem. E aí então eles indicam aquele homem, José, não é isso? Que pega aquela cruz e ajuda ele a chegar até ali o Gólgota, o lugar da caveira. Como eu já disse para os irmãos, um momento muito difícil. Jesus diz a Bíblia que ele não tinha formosura. Tem alguém que pinta Jesus como um homem muito bonito, olhos azuis e não sei o que e tal. Jesus, ele não tinha nenhuma beleza, é o que diz a Bíblia. Eu vou pelo que a Bíblia diz. Ele não tinha nenhuma formosura para que ninguém desejasse, mas era um homem de uma estatura muito forte. Era um homem que pesava um pouco. E quando deitaram Jesus naquela cruz, irmãos, imagine que pregaram primeiro a sua mão esquerda, depois a sua mão direita, aí os cravos atravessou a sua mão. Imagine. E diz a Bíblia que ele suportou sem falar uma palavra. Aleluia, Jesus. E eu já disse aos irmãos que o buraco era fundo, e conforme eles ergueram a cruz, não é isso? Com Jesus pregado ali nos seus pés, e conforme a cruz ganhou o estado de nivelamento, o que aconteceu com a cruz? Desceu com muita força. Imagine alguém pregado e a cruz descendo. O que acontece? O impacto rasgou a carne de Jesus. Mas diz a Bíblia que ele não abriu a sua. Aleluia. Aleluia, aleluia. Que a gente não consegue retribuir nem 5% desse amor. Alguém chegou e furou o seu lado. Quando eles têm sede, colocaram vinagre na sua boca. Foi muito difícil, mas ele suportou, ele venceu, e graças a Deus, por isso nós estamos aqui. Aleluia, Jesus. Vamos aplaudir Jesus. Glória